Redação Agência Escola UENG Passos apresenta Redação Informa. Para quem está sofrendo com dengue, a alimentação adequada pode ser o caminho da recuperação. A ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, orienta sobre os cuidados nutricionais que devemos ter e faz um alerta para alguns alimentos. Quem nos fala mais sobre o assunto é o professor Marlon Martins Moreira, nutricionista, doutor em atenção à saúde e professor do curso de nutrição da UENG Passos. Durante o processo de adoecimento, o nosso corpo tende a tentar se reorganizar, se restabelecer para voltar ao estado de normalidade. Porém, é importante que mesmo com essa ajuda do organismo, nós tenhamos o cuidado de escolher melhor os alimentos. Num processo de suspeita de dengue ou da própria confirmação, é importante que nós evitemos aqueles alimentos que contêm salicilatos, que é uma substância química naturalmente presente em alguns alimentos que vai diminuir a biodisponibilidade de vitamina C, vitamina B9, ferro, potássio e algumas proteínas plasmáticas. De um modo geral, o nosso corpo saudável ele já consegue fazer esse processo de eliminação desses salicilatos. Mas no processo da dengue é importante que nós evitemos esse consumo. Então, os alimentos que deveríamos evitar no processo de dengue são ameixa fresca, amêndoas, a própria batata, que é um alimento muito versátil e presente no dia a dia, limão, maçã, morango, nozes, uvas passas, pepino, pêssego, a própria pimenta, tomate e uva. E também é importante que nós tenhamos cuidado com aqueles alimentos que têm ação antitrombótica. Dentre eles, os principais são o alho, a cebola e o gengibre. O nutricionista chama a atenção para os alimentos que devem ser consumidos. É importante nós termos um cuidado também quanto ao consumo de hortaliças, que são alimentos ricos em compostos bioativos que vão ajudar nesse processo de recuperação da saúde. Também uma atenção àqueles alimentos ricos em ferro, principalmente carnes vermelhas magras, frutas, sucos ricos em vitamina C, a própria salsinha e cebolinha, que são boas fontes de vitamina C e vão auxiliar nesse processo de absorção do ferro, porque naqueles pacientes que tiveram uma queda substancial do número de plaquetas, o ferro é fundamental nesse processo de restabelecimento da saúde. Alimentos ricos em proteína também são importantes durante este período, então uma atenção especial para ovos, leites e derivados, de preferência aqueles desnatados, que vão ter menor teor de gordura, e alimentos que, de um modo geral, vão potencializar essa saúde. Boa parte das pessoas apresenta um quadro de náuseas, dificuldade para a ingestão de grandes quantidades de alimentos. Então, uma outra estratégia importante é o fracionamento das refeições a cada 2 ou 3 horas em porções menores para facilitar essa ingestão total de nutrientes e de volume energético que o corpo demanda neste período. A ingestão de líquidos pelo paciente deve ser uma prioridade. Ingerir em média de 60 a 80 ml de líquido por quilo de peso ao dia é importante para pessoas que estão numa recuperação do quadro de dengue. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, ela precisa variar num volume médio de 3 litros e 600 até quase 5 litros de água por dia nos primeiros 5 dias de tratamento da doença. Esse consumo ele deve ser feito de maneira fracionada, em pequenos volumes, para minimizar episódios de desconforto, de náusea, vômitos e de uma maneira constante ao longo do dia. Você ouviu o professor da UENG Passos, Marlon Martins Moreira, nutricionista, doutor em atenção à saúde, falando sobre nutrição na dengue. Caso esteja com dengue ou se interesse em obter mais informações nutricionais, acesse o Instagram da Redação Agência Escola, @RaiuEng.